Eu fui buscar o entendimento da situação que envolve o Gerson do Flamengo, fui assistir alguns colegas e me deparei com uma colocação do VSR que eu concordo muito, concordo muito. É, lógico, a gente no primeiro momento não sabe como que funciona a situação, a cabeça do jogador bom, todo mundo quer buscar ali, né, sua independência financeira e jogar no Flamengo hoje, jogar no Cruzeiro, jogar no Palmeiras, até mesmo no Botafogo, clubes que arcam, né, com os salários dos seus ativos, dos seus jogadores, olhando de forma técnica, é muito mais vantajoso, né, porque muito mais vantajoso do que, por exemplo, ir para a Europa jogar no Zenit. Jogar no Zenit é como se fosse um declínio de carreira, né? Inclusive, teve uma conversa entre o Carlo Ancelotti e o Gerson, uma conversa bem pessoal, assim, para poder. E o treinador tentando entender a cabeça do jogador, por que ele estava querendo ir embora e coisa dessa natureza. E quando foi questionado a respeito disso, ele deixou claro que o jogador pode ir, mas o termo de convocação, os critérios utilizados por ele, eles vão muito ao encontro da disputa, né? O que o jogador disputa, onde ele disputa, com quem ele disputa, porque o Zenit da Rússia, ele é restrito à Rússia, né? Só joga os campeonatos russos, na verdade são 2 campeonatos, não joga nenhuma competição europeia e isso pode comprometer, sim, futuras convocações do Gerson, que já perdeu a posição de titular, né? Ótimo jogador, joga muita bola, mas ele indo lá pra fora pra jogar na Rússia especificamente, ele tá meio que dando de ombros assim, né? Depois de analisar alguns colegas falando a respeito, a gente também chega a essa conclusão, tá meio que dando de ombros, porque de fato ele vai disputar o quê para poder servir a seleção brasileira? Ele vai ser visto por quem? Para poder servir a seleção brasileira. Ninguém assiste o que acontece na Rússia. Eu nunca vi nenhum canal de televisão que passe jogos russos. Campeonato russo, ele fica ali restrito aos times de menor expressão, leste da Europa, todo mundo sabe. Já não tem conotação nenhuma. E quando ele não pode participar das competições da UEFA, aí só piora. Né? Só piora. E o Gerson escolheu. O Gerson escolheu, já chegaram em um acordo. O Zenit vai depositar os 20 milhões de euros na conta do Flamengo à vista, mas isso só vai acontecer depois do Campeonato Mundial. O Gerson foi hostilizado no Aeroflá, hostilizado pela torcida do Flamengo, e o torcedor ele entende que ele tem que agir dessa forma e tá tudo bem, né? Porque não é chamando ele de infiel, de traidor, Judas, mercenário. Torcedor é isso. O jogador de ídolo passa a ser mercenário, porque ele escolheu fazer as suas próprias escolhas. Ele escolheu fazer as suas escolhas. E a escolha dele é receber 4, 5 milhões de reais por mês para ter para ele e para sua família uma sustentabilidade. Ah, mas aqui no Brasil também paga bem pra caramba. Verdade, paga muito bem aqui no Brasil. Mas ele escolheu estar lá, gente. Isso aí ninguém vai tirar do jogador, porque é escolha. É monetariamente mesmo. Não existe outra explicação para o Gerson. É monetariamente. O Gerson recebia no Flamengo algo em torno de 2 milhões de reais. Mas ele está indo para lá para receber 4 ou 5. Né? São 2 milhões de reais de diferença. O torcedor não vai entender isso nunca. O Gerson, que já jurou amores pelo Flamengo, flamenguista desde pequenininho, embora tenha sido revelado pelo Fluminense, e o torcedor flamenguista e o torcedor de qualquer outra instituição abraça essas ideias mesmo. O jogador, quando começa a falar que torce, que ele é apaixonado, o torcedor fica apaixonado com o cara. Fica apaixonado com o cara. Só que amanhã chega uma proposta de valores mais elevados, o cara, pô... Só que o problema aí, nós estamos falando da seleção brasileira, né? O Gerson é uma peça fundamental para a seleção brasileira hoje, mas que pode deixar de ser porque ele não quer ser. Porque ele está indo jogar na Rússia. Né? Ele está indo jogar, gente, ele tá indo jogar na Rússia. Mas é a escolha do jogador. Porém, a parte que o Flamengo é enganado é o que me toca, assim, e me faz pensar um pouco mais e procurar entender cada dia mais a cabeça do jogador. O jogador ele não quer saber de nada. Ele quer o dinheiro dele e o resto que se exploda e ele não tá nem aí. Pra idolatria de torcedor, se o torcedor gosta dele ou se não gosta. O jogador quer saber de nada disso. O jogador quer saber de nada disso. O Gerson, ele é um dos grandes ídolos de um dos maiores clubes do futebol brasileiro, que tem a maior torcida do futebol brasileiro, reconhecido do continente, e que disputa na ponta da tabela de todos os campeonatos que ele se propõe a participar.
E o Gerson não tá nem aí pra isso. E você acha que é só o Gerson? E você acha que esse jogador que jura por amores ao seu time, você que não torce pelo Flamengo, que é só o Gerson que acredita dessa forma e que olha o jogo dessa forma e não quer nem saber do que você pensa? Ele não tá nem ligando pro seu sentimento, ele quer pensar nele, na família dele e o resto que se exploda. Você acha que é só o Gerson? Não, não é só o Gerson. Todos os jogadores são assim. É por isso que eu digo sempre, não tem que se apegar a jogador nenhum. Deixa o jogador viver a vida dele. Enquanto ele estiver servindo o seu time, ok, apoia, bate palma pra ele, ama ele, enquanto ele estiver ali, mas nada é incondicional. Tenha o entendimento de que amanhã pode ir embora. Porque o que o Gerson, junto com o seu staff, fez com o Flamengo foi uma molecagem, cara, sem tamanho. Porque o Flamengo, já gravei aqui pra vocês um vídeo sobre isso, o Flamengo tinha uma multa. A multa do Gerson era de 200 milhões de reais. Mais de 1 bilhão. 200 milhões de euros. Mais de 1 bilhão de reais. Quase 1 bilhão e 300 milhões de reais. Era a multa rescisória do Gerson. Impagável, ninguém iria pagar. Nunca. E o staff do Flamengo, do Gerson, entendendo que já tinha... Gente, eu descobri isso hoje. Já tinha o interesse do Zenit na contratação do Gerson. Só que a multa rescisória era impagável e o Flamengo dizia que não iria abrir mão do Gerson. Que o Gerson era peça fundamental, foi lá, renovou com o Gerson, deu reajuste salarial para o Gerson, deu carta branca para o Gerson dentro do elenco, abraçadeira de capitão para o Gerson e deu o Gerson um contrato até 2030. Nós estamos em 2025, mais 5 anos de contrato para o Gerson, com uma carreira já consolidada, um contrato fantástico, que o Gerson não precisaria preocupar com absolutamente nada daqui pra frente. E não tem mercado para um jogador da idade do Gerson já. Já tá chegando, o mercado acaba. Aí, a diretoria do Flamengo, junto com o staff do Gerson, se reuniram e chegaram num acordo comum de que nós vamos renovar com vocês por 5 anos. Mas nós precisamos que vocês tirem essa multa. Para que uma multa desse tamanho? Uma multa dessa magnitude? Vamos negociar aqui, ó. Nós damos a vocês. Vocês têm de nós 5 anos de contrato. Vocês dão um reajuste salarial para o Gerson. E diminui essa multa aí. Coloca 20 milhões de euros. Ninguém vai interessar por um jogador como o Gerson e pagar uma multa de quase 170 milhões de reais. Ninguém vai fazer isso, não. Deixa, tá tranquilo. Tá tranquilo. Só que aí entra o feeling jornalístico. O que a gente entende dentro disso depois do que aconteceu? Porque nós temos direito de conjecturar. A conversa com o Zenit nunca acabou, junto ao staff do Gerson. O staff do Gerson conversando com a diretoria do Zenit, dobrando a diretoria do Flamengo, porque o Gerson já queria meter o pé, meu irmão. Aí dá 5 anos de contrato para o Gerson fica grandão, a torcida fica felizona, o Flamengo se sente altamente seguro, porque são 20 milhões de euros e o Gerson é inegociável. Nós não vamos negociar o Gerson, nós vamos segurar o Gerson aqui, 20 milhões de euros, quem é que vai pagar? Ninguém vai pagar. Quase 170 milhões de reais. Na hora, 2 meses depois, depois de tudo já conversado nos bastidores, volta o Zenit, tendo a segurança contratual, conversa com o Gerson, conversa novamente com o staff do Gerson, na verdade já tinham conversado há muito tempo, e o staff do Gerson, junto com o jogador, dá a eles a liberdade de chegar no Flamengo. Se vocês pagarem a multa, nós estamos indo embora. E é exatamente isso que vai acontecer. O Zenit vai depois, chegaram num acordo, já está tudo acordado, no fio do bigode. O Gerson vai disputar o Mundial pelo Flamengo sem cabeça se eu for o Flamengo. Se eu sou o Flamengo, não disputa. Não disputa. Já que você quer ir pro Zenit, você vai ficar aqui. O time vai viajar. Ah, mas o Gerson é peça fundamental para o time. Por isso mesmo que ele não jogaria. Porque ele pode comprometer todo o esquema de jogo do Flamengo, toda a estratégia de jogo do Flamengo. A cabeça dele não está mais no Flamengo. Essa é a realidade. Ele pode prejudicar o campeonato mundial do Flamengo. Se sou eu, presidente do Flamengo, não joga. A diretoria do Flamengo precisa dar uma olhada nisso daí.
Você vai ficar aí, parado 30 dias, depois o Zenit paga, você pega suas trouxas e mete o pé. Mas, né, cada um com a sua própria cabeça, mentalidade e interpretação. O Gerson vai embora, mas ele vai sair pela porta dos fundos, a porta do porão, porque ele engalobou, junto com o seu staff, a diretoria do Flamengo. E os torcedores não precisam nem falar. É um recado pra você, torcedor, que se apega demais a jogador e acha que ele é intocável porque ele fala que torce pelo time, que você torce. Corta essa, viu? Ó, corta essa. O jogador não torce pra ninguém, meu irmão. O jogador torce pra ele mesmo, pra sua carreira, pro seu futuro, pra sua... É só isso. Sua família. O jogador, ele entende que ali é uma profissão. E o torcedor precisa tratar o jogador apenas como profissional.